Olá. Sabe aquelas perguntas gigantescas que, sei lá, talvez sempre estiveram com a gente? Tipo, de onde a gente veio? Pra onde esse universo todo tá indo? Como essa coisa imensa começou? E, nossa, será que vai ter um fim? E como seria esse fim? São perguntas que, uau! E olha, para nossa conversa de hoje, a gente pegou o resumo de um papo super interessante entre especialistas que foram fundo nisso aí. Eles navegaram pelas teorias do cosmos, sabe? Desde as ideias mais aceitas até aquelas que parecem coisa de ficção científica. Exatamente. A ideia aqui é, destilar o que foi discutido, né? Vamos dar uma olhada no modelo principal sobre a origem do universo, o que sustenta ele, os mistérios que ainda estão aí e até umas perguntas novas que surgiram com as últimas observações. É uma viagem, assim, pela fronteira do que a gente sabe sobre o cosmos. Perfeito. Então vamos começar do começo mesmo, né? O famoso Big Bang. Muita gente fala em acreditar no Big Bang, mas em ciência não é bem uma questão de acreditar, Não, não é. De jeito nenhum. O Big Bang não é fé. É um modelo científico que hoje melhor descreve o que a gente observa no universo em grande escala. Ele se baseia em evidências bem concretas que foram acumuladas, sabe, ao longo de décadas. E quais seriam essas evidências principais? Aquilo que faz os cientistas falarem, ok, esse modelo faz sentido. Olha, basicamente a gente pode pensar em três grandes pilares, tá? O primeiro é a expansão do universo. O Hubble, lá nos anos 20, percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras. Ah, sim. E não só isso, né? Quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela parece fugir da gente. Isso sugere que no passado, tudo estava bem mais juntinho. Tipo aqueles pontinhos num balão inflando, que cada um vê os outros se afastando. Isso, essa analogia é ótima, funciona bem. O segundo pilar é a quantidade dos elementos químicos mais leves que a gente encontra por aí. Hidrogênio, hélio. Exato. Hidrogênio, hélio, um pouquinho de lítio. As proporções que a gente observa no universo mais antigo batem certinho com as contas do que teria sido cozinhado, digamos assim, nos primeiros minutos depois de um começo muito quente e denso. E o terceiro pilar, talvez o mais conhecido, é a radiação cósmica de fundo, a CMB, né? É como se fosse um eco, um brilho que sobrou do universo quando ele era um bebê, com uns 380 mil anos de idade. Foi quando ele ficou transparente pela primeira vez e essa luz está aí até hoje, vindo de todas as direções. Ah, essa é a história da descoberta meio sem querer, né? Com os pombos atrapalhando a antena. Essa mesma. Penzias e Wilson, lá em 64. Eram engenheiros, nem eram astrônomos focados nisso. Eles detectaram um ruído que não sumia de jeito nenhum. Limparam a antena, tiraram, segundo a história, até cocô de pombo. Hahaha, imagina a cena. Pois é, e nada do ruído sumir. Não era sujeira, era a luz mais antiga do universo chegando. Depois vieram satélites, tipo o COBE, o WMAP, o Planck, que mapearam essa radiação com uma precisão incrível. E as características dela, as pequenas variações de temperatura, confirmam o Big Bang de um jeito espetacular. Entendi. 3 pilares bem fortes, então. Mas você disse que é o modelo que melhor descreve. Então ele não explica tudo perfeitamente, né? Precisou de uns ajustes. Uns remendos, precisou sim. Conforme a gente foi observando com mais detalhe, ficou claro que o modelo simples do Big Bang não encaixava em tudo. E aí vieram duas grandes adições, que trouxeram junto dois dos maiores mistérios da física atual: a matéria escura e a energia escura. Escuras porque a gente não faz ideia do que são. Basicamente, sim. A gente não vê, não interage com a luz, por isso é escuras. A matéria escura. Bom, ela foi proposta porque só a matéria que a gente conhece, átomos, estrelas, gás, poeira, não tem gravidade suficiente para explicar algumas coisas. Como o quê, por exemplo? Por exemplo, como as galáxias giram tão rápido nas bordas, sem se despedaçar. Ou como as grandes estruturas do universo, tipo os aglomerados de galáxias, se formaram tão rápido. A ideia é que existe um tipo de matéria invisível que só interage pela gravidade. E ela forma tipo um esqueleto invisível, um halo, onde a matéria comum pôde se juntar e formar as galáxias que a gente vê. Entendi. Um andaime cósmico invisível. E a energia escura? Veio de onde? Essa foi uma descoberta ainda mais, inesperada, veio lá para o final dos anos 90 e início dos 2000.
Todo mundo esperava que a gravidade de toda a matéria no universo estivesse aos poucos freando a expansão. Faz sentido, né? Atração mútua. Sim, claro. Só que não. Observando supernovas muito distantes, que servem como velas padrão para medir distâncias e velocidades, descobriram o oposto. A expansão do universo está acelerando. Acelerando? Como assim? Pois é, algo está empurrando tudo para longe, cada vez mais rápido. Para explicar isso, a gente postulou a existência dessa energia escura, uma forma de energia que parece preencher todo o espaço e tem uma propriedade estranha, tipo uma pressão negativa, que age como uma força repulsiva em grande escala. Então, o modelo que a gente usa hoje é mais recheado de coisas misteriosas? Exato. O modelo padrão atual se chama Lambda CDM. O CDM é de Cold Dark Matter, matéria escura fria. E o Lambda, símbolo que representa a energia escura. E o mais doido é que essa energia escura compõe quase 70% do universo. A matéria escura, uns 25%. Peraí, 70 mais 25 dá 95%. Isso. Então, a matéria normal, tudo que a gente conhece, estrelas, planetas, nós, é só 5%? Exatamente. 5%. Todo o resto, esses 95%, é matéria escura e energia escura. E a gente, assim, não sabe direito o que são. A gente vê os efeitos, mas a natureza delas ainda é um grande, talvez o maior mistério da cosmologia hoje. 95%. É muita coisa pra gente não saber o que é. E falando em coisas novas que, tipo, dão uma balançada no que a gente achava que sabia, o telescópio espacial James Webb, ele começou a operar e parece que já trouxe umas surpresas, né? Aqui a coisa fica interessante de verdade. Trouxe e como. O James Webb é espetacular porque ele enxerga em infravermelho. Então ele consegue ver a luz de objetos muito, muito distantes que emitiram essa luz quando o universo era bem jovem. É uma máquina do tempo, né? Sim. E ele encontrou algumas galáxias que parecem surpreendentemente grandes, massivas e já bem formadas numa época muito inicial. Coisa de, sei lá, 300, 400, 500 milhões de anos depois do Big Bang. Pelo nosso modelo Lambda CDM padrão, a gente esperava que as primeiras galáxias fossem menores, mais irregulares e que demorassem mais para crescer tanto. Opa! Então isso quer dizer que o Big Bang tá errado. Já vi umas manchetes meio assim. Calma lá. É super importante ter cuidado com isso. Essas observações do Webb, por mais intrigantes que sejam, elas não invalidam a ideia central do Big Bang, sabe? A expansão a partir de um estado quente denso, a radiação cósmica de fundo, a quantidade de elementos leves, tudo isso continua valendo. Ah, bom. O que essas galáxias do Webb estão desafiando são os detalhes de como a gente acha que as estruturas, como as galáxias, se formam e evoluem dentro do cenário do Big Bang. A formação de galáxias sempre foi uma área complicada, com muitas perguntas em aberto, mesmo antes do Webb. Entendi. Então o problema talvez esteja mais na parte do CDM, da matéria escura fria. Talvez ela não seja tão fria assim e se aglomerou mais rápido, ou... Exatamente. Essa é uma das possibilidades que estão sendo investigadas. Talvez a matéria escura seja um pouco mais morna ou quente, o que permitiria que ela formasse halos mais rápido. Ou talvez as primeiras estrelas supermassivas tenham se formado e enriquecido o gás ao redor muito mais eficientemente do que a gente pensava. Ou talvez o universo seja mais velho. Essa é outra hipótese, um pouco mais radical, mas que alguns consideram. Talvez o universo seja um tiquinho mais velho que os 13,8 bilhões de anos que a gente calcula. Isso daria mais tempo para as coisas crescerem. O ponto é, são dados novos que estão forçando a gente a refinar os modelos. É assim que a ciência funciona, né? É um processo. Faz todo sentido. E voltando para a expansão acelerada. Você mencionou a tal constante cosmológica do Einstein. É muito doido pensar que uma coisa que ele mesmo descartou como um erro, voltou com tudo, né? É uma das ironias mais saborosas da história da ciência. Einstein colocou essa constante na teoria da relatividade geral para manter o universo estático, porque na época todo mundo achava que ele era assim, eterno e imutável. Sim, era a visão da época. Aí o Hubble veio e mostrou que não, que o universo estava se expandindo. Dizem que o Einstein falou que a constante foi o maior erro da vida dele.
Ele tirou das equações. Décadas depois, pum, descobrimos a aceleração. E o que melhor explica a aceleração, algo muito parecido com a constante cosmológica dele, agindo como energia escura. É quase como se ele tivesse acertado até quando achou que estava errando. Incrível. E é aquela dúvida que muita gente tem, se tudo está se expandindo, está expandindo a partir de onde? Onde foi o centro da explosão do Big Bang? Ótima pergunta. E a resposta pode ser um pouco contraintuitiva. Não existe um centro no espaço tridimensional que a gente percebe. Lembra da analogia do balão? Lembro. A expansão acontece na superfície de um balão. Não tem um ponto na superfície que seja o centro de onde tudo se afasta. Qualquer pontinho na superfície vê todos os outros se afastando dele. O universo é parecido. O espaço entre as galáxias é que está se esticando. Se você estivesse em qualquer galáxia, por mais distante que fosse, você teria a impressão de estar no centro, com todas as outras se afastando de você. Então não tem um lugar privilegiado. Exato. Em grande escala, o universo parece ser homogêneo, mais ou menos igual em todo lugar, e isotrópico, igual em todas as direções. Não tem centro, nem borda. Ok, sem centro. Mas e o momento zero? Aquele instante inicial mesmo, a tal da singularidade. E a inflação, o que foi isso? Bom, a singularidade é o ponto de partida teórico do modelo do Big Bang. Matematicamente falando, é um ponto onde a densidade e a temperatura seriam infinitas ou quase isso. Toda a matéria e energia do universo que a gente consegue ver hoje estaria comprimida num volume minúsculo, menor que um átomo. Dá para imaginar isso. É difícil, né? Nossas leis da física atuais, a relatividade geral e a mecânica quântica, elas meio que quebram nesse ponto extremo, elas não funcionam juntas ali. Então a gente não sabe descrever direito o que aconteceu na singularidade ou antes dela, se é que faz sentido falar em antes. Já a inflação é uma ideia que surgiu depois, para resolver uns probleminhas do modelo Big Bang original, tipo, por que o universo é tão plano e tão uniforme em larga escala? A hipótese é que, numa fração minúscula de segundo logo depois da singularidade, tipo 10 elevado a menos 36 segundos, é muito rápido, o universo passou por uma fase de expansão exponencial. Exponencial. Tipo, muito rápida. Absurdamente rápida. Ele teria crescido num tamanho subatômico para, sei lá, talvez o tamanho de uma laranja, ou até maior quase que instantaneamente. Essa inflação teria alisado o universo, deixando ele plano, e também amplificado pequenas flutuações quânticas, que seriam as sementinhas, que depois cresceram para formar as galáxias e os aglomerados que a gente vê hoje. Nossa, parece roteiro de filme. Mas esse modelo todo, o lambda CDM, com Big Bang, inflação, matéria escura, energia escura, ele é o único jogo na cidade ou tem outras ideias por aí, mesmo que mais, sei lá, especulativas? O lambda CDM é, sem dúvida, um modelo padrão. É o que tem mais suporte das observações. Mas sim, existem outras ideias, algumas bem fora da caixa, que a fonte que a gente analisou menciona. Tipo quais? Uma é a ideia de que talvez o nosso universo seja, na verdade, o interior de um buraco negro que existe num universo maior. Uau! Como assim? É que, matematicamente, buracos negros e o início do nosso universo compartilham algumas características, como ter uma singularidade no centro ou no começo. É uma ideia interessante conceitualmente, mas como testar isso? Bem difícil. Outra ideia que ganhou bastante popularidade, vinda mais da filosofia e da lógica, é a hipótese da simulação. O filósofo Nick Bostrom criou um argumento famoso, um trilema, que basicamente conclui que é mais provável que a gente esteja vivendo numa simulação criada por uma civilização avançada do que sermos a civilização original que chegou nesse nível. Tipo Matrix. A ideia geral é essa. Mas o argumento de Bostrom é mais sobre probabilidade estatística, não sobre evidência física direta. Ele não diz que somos uma simulação, mas que a probabilidade aponta mais para isso, dadas certas premissas sobre o futuro das civilizações. É uma ideia que ecoa pensadores antigos como Descartes e o gênio maligno, ou Platão e a alegoria da caverna, né? Verdade. E o multiverso? Essa também aparece bastante. Sim, o multiverso. Tem várias versões dessa ideia. Uma que é bem ligada à teoria das cordas e à própria inflação cósmica é a do multiverso de bolhas.
Nosso universo seria só uma bolha que inflou, mas outras bolhas poderiam ter inflado também, talvez com leis físicas um pouco diferentes, a partir de flutuações quânticas no espaço primordial. E tem como saber se isso é verdade? Alguma evidência? É muito especulativo. Alguns cientistas procuram por sinais na radiação cósmica de fundo, tipo machucados ou padrões estranhos que poderiam ser resultado de uma colisão entre a nossa bolha e outra. Mas até agora nada conclusivo foi encontrado. É mais um campo da física teórica por enquanto. Muitas ideias. E isso leva a gente para outra ponta da história, né? Falamos do começo, mas e o fim? Para onde tudo isso está indo? Qual o destino mais provável do nosso universo, segundo a ciência de hoje? Bom, com base no que a gente sabe, especialmente sobre a energia escura acelerando a expansão e a geometria do universo que parece ser plana, existem alguns cenários principais para o fim de tudo. Os cosmólogos gostam de dar uns nomes dramáticos, tipo os 4 grandes finais. 4 finais possíveis. Quais são? O primeiro, e talvez o mais provável dadas as evidências atuais, é o Big Freeze, o grande congelamento. Se a energia escura continuar agindo como age ou ficar constante, a expansão acelerada nunca vai parar. O universo vai ficar cada vez maior, mais frio, mais vazio. Vazio como? As galáxias vão se afastar tanto umas das outras que eventualmente a luz delas não vai mais conseguir chegar até nós. Vão desaparecer do nosso horizonte observável. As estrelas dentro das galáxias vão queimar todo o seu combustível e morrer. A matéria talvez decaia em partículas mais fundamentais ao longo de trilhões e trilhões de anos. No fim, restaria um universo frio, escuro e em estado de máxima entropia. É a chamada morte térmica. Nossa, que fim meio deprimente. É um pouco melancólico, sim. O segundo cenário é o Big Rip, o grande rasgo. Esse é ainda mais violento. Aconteceria se a energia escura for de um tipo que fica mais forte com o tempo, que a gente chama de energia fantasma. Mais forte? Sim, a aceleração ficaria tão descontrolada que a força repulsiva da energia escura superaria todas as outras forças. Primeiro, ela separaria os aglomerados de galáxias, depois as próprias galáxias seriam desmembradas. Daí sistemas solares, estrelas, planetas, e no limite até os átomos e os núcleos atômicos seriam rasgados. Tudo seria desfeito. Credo, esse é pior ainda. É bem dramático. O terceiro é o Big Crunch, o grande colapso. Esse era o cenário que muita gente preferia antes de descobrirem a energia escura. Se tivesse matéria e energia suficientes no universo, a gravidade poderia eventualmente vencer a expansão. Frear e reverter. Exato. O universo começaria a se contrair. Tudo voltaria a se aproximar, ficando cada vez mais quente, mais denso, até colapsar tudo sobre si mesmo, talvez numa nova singularidade. Seria como um Big Bang ao contrário. E o quarto? O quarto é o Big Bounce, o grande salto. Essa ideia está ligada a modelos de universo cíclico. O universo passaria por fases de expansão e contração, como no Big Crunch, mas em vez de colapsar numa singularidade, alguma coisa, talvez efeitos de gravidade quântica, faria ele ricochetear e começar um novo ciclo de Big Bang e expansão. Um universo eterno que fica pulsando. Isso, sem um começo absoluto nem um fim definitivo. Modelos como os do Roger Penrose exploram essa possibilidade. E qual desses 4 é favorito nas apostas dos cientistas hoje? Olha, como eu disse, as observações atuais do universo, plano, expansão acelerada, apontam mais fortemente para o Big Freeze. A morte térmica parece ser o destino mais provável se a energia escura continuar como está. Mas ainda tem muita incerteza, né? A gente não sabe a natureza exata da energia escura. Se ela mudar no futuro, o destino pode ser outro. A pesquisa continua. Uau! É muita coisa para a gente pensar. Desde aquela sopa primordial, super quente, até um possível congelamento eterno, passando por rasgos cósmicos. Isso realmente coloca a nossa existência numa perspectiva bem diferente, né? Coloca demais. Estudar cosmologia é, no fundo, estudar a nossa própria história, o nosso lugar no todo. Ajuda a gente a entender não só de onde viemos, mas talvez um pouco de quem somos nessa imensidão toda. Que jornada
incrível por essas ideias sobre o universo. A gente passou pelo Big Bang, as evidências, os grandes mistérios da matéria escura e da energia escura. Vimos como o James Webb tá, cutucando nossos modelos de como as galáxias nasceram. E exploramos os possíveis fins do universo, até ideias bem doidas, como simulação e multiverso. Fica muito claro que, nossa, por mais que a gente tenha aprendido, o que a gente não sabe ainda é gigantesco. Com certeza. A ciência é assim mesmo, né? Cada resposta abre umas 10 perguntas novas. É um processo que não para, de descoberta e de revisão do que a gente achava que sabia. E só para deixar uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão final que a nossa fonte também sugere: se as observações estiverem certas e o nosso universo for mesmo plano, Sim. matematicamente, um universo plano pode ser espacialmente infinito. E se ele for infinito? E se as leis da física que a gente conhece valem em todo lugar? Bom, a simples matemática da probabilidade e das combinações possíveis sugere algo bem estranho. O quê? Que em algum lugar, numa região inimaginavelmente distante, mas ainda dentro do nosso universo infinito, deve existir uma outra região do espaço que é idêntica a esta nossa aqui. Uma cópia exata. E se existe uma cópia exata do espaço, deve existir uma cópia exata de tudo que está nele. Cópia exata. Que nós, sim? Cópia exata de você, de mim, de todo mundo, vivendo vidas exatamente paralelas, porque a sequência de eventos aleatórios que formou a nossa realidade teria se repetido lá também, dado um espaço infinito de possibilidades. Não estou falando de outro universo bolha, mas aqui mesmo, no nosso universo infinito. O que isso significaria para a nossa ideia de sermos únicos, de individualidade, de livre-arbítrio? É uma ideia vertiginosa, que nasce direto das nossas melhores teorias sobre o cosmos. Algo para se pensar, né?